Como fazer um planejamento para triplicar o lucro dos seus negócios? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, eu sou especialista em finanças e eu estou aqui para compartilhar um conhecimento enriquecedor que vai transformar o seu negócio. Isso mesmo. Mais um ano começou e você aí se deparou com a mesma coisa que estava acontecendo no ano passado. Você levantou, vem para a sua empresa e não sabe qual será o resultado, você não sabe o quanto você vai vender neste dia que está começando. Por mais incrível que pareça, não existe bola de cristal. O que existe é planejamento, é clareza nos caminhos que você vai seguir. O que existe é você buscar o resultado que você tanto quer. Senão, qualquer caminho serve, né? Existem várias frases, várias máximas que dizem por aí, né? Se você não sabe o caminho que você quer trilhar, qualquer caminho serve. Muitas coisas que a gente... Não sei se é a primeira vez que você está ouvindo isso, mas, de fato, se você não definir o seu caminho, você vai seguir por qualquer caminho. E como empreendedor, você não pode aceitar qualquer caminho, você não pode ir para qualquer caminho. Você talvez esteja trabalhando um dia atrás do outro e tem aquela sensação, poxa vida, para onde vai o dinheiro do meu negócio? O que está acontecendo com os meus resultados? Porque eu trabalho, não vejo a cor do meu dinheiro. O que eu tenho para dizer para você que nesse vídeo você vai entender que o que falta é você fazer o seu planejamento. O que falta é você definir os rumos que você quer dar para o seu negócio. Porque se você não definir rumo, se você não estabelecer que caminho você quer seguir, você sempre vai estar trabalhando e acreditando que aquele caminho é o melhor que você poderia dar, e você acreditando que você não fez tudo aquilo que poderia ter feito, quando na verdade você até já está colhendo o resultado, mas que na grande maioria se mostra sempre pelo contrário. Você tem aquela percepção de que a grama do vizinho é mais verdinha. Não tem vizinho do meu lado porque eu estou dentro do carro, mas tem uma graminha ali, e eu pensei justamente nessa alusão. Um planejamento inteligente, um planejamento que transforma o seu negócio, ele é um planejamento que tem uma visão ampla da sua empresa, onde você vai pensar num contexto global. Você vai parar de pensar apenas em metas de vendas. Você vai ir muito além. Se você chegou aqui e ainda não realiza nem a sua meta de vendas, então você tem muito para aprender e muita coisa vai deixar você feliz nesse vídeo, e eu fico feliz junto com você. A primeira coisa que você precisa definir é a sua meta de vendas. Se você já faz isso, ok. Você precisa fazer isso, continuar fazendo, mas com coerência. E o que eu quero dizer com construir a sua meta, definir a sua meta, fazer a sua meta com coerência? Uma meta precisa respeitar 5 pontos fundamentais. E eu digo que você precisa definir metas. Por que metas? Se você tem um caderno, papel e caneta, anota aí. Se você está no seu computador, anota no seu bloco de anotações. O ideal é você puxar um papel e uma caneta, e eu estou aqui ganhando um tempo para você poder correr, pegar o papel e caneta, pausar esse vídeo e você anotar metas. Você coloca assim o M em cima, a letra E embaixo, o T, o A e o S, né? Metas, assim, utilizando 5 linhas. Você precisa definir metas. E o que são definir metas? Metas precisam ser mensuráveis, ou você precisa medir. O M do metas é para você medir. E o medir é você definir um valor, valores objetivos. É você não achar que a meta é aquela coisa volátil. Você precisa
ter uma definição clara do que você vai alcançar e do que você precisa fazer. Você não pode definir metas que não tenha uma maneira de você quantificar isso. Metas, elas precisam ser numéricas. As metas, elas não podem ser subjetivas. Vender com maior qualidade. O que é vender com maior qualidade? Né? O que é tratar o meu cliente com maior respeito? O que é dar essa garantia, essa autonomia para o meu cliente? Então você precisa definir metas que você possa medir. Você precisa ser específico. Então você precisa, que é o E, né, do metas, então você precisa ser específico naquilo que você está falando. Seria algo como: quero trocar meu carro, e aí você olha para o lado e ganha um Fusquinha 69. Nada contra o Fusca 69, mas de repente o veículo está batido e você fala: poxa vida, não é isso que eu quero. Então você precisa entender que você precisa ser específico. Se você tem um time de vendas, então você precisa falar, direcionar o seu time de vendas. Qual é o grupo de produtos que você quer focar mais? Qual é o fornecedor que você quer focar mais? Qual que é a margem? E se você não sabe o que é margem, tem conteúdo nosso que vai te direcionar para definir sua margem, mas você precisa definir a margem que você quer que os seus consultores, que os seus vendedores pratiquem para te trazer o resultado que você está tanto buscando. Então você precisa ser específico, direcionar o seu time para que você obtenha o resultado e alcance as metas. Você precisa, descendo, né? M-E-T, então o T de tempo. Você precisa de um prazo definido. E esse prazo a gente coloca ali primeiro o mês. Mas, se você olhar para sua meta, eu vou aqui arredondar para simplificar muito o meu exemplo. Se você estabelece que sua meta é vender 10 mil reais no mês, então você tem um tempo de um mês. Pega esse mês e racha em 4. Então, por que 4, Kleber? Porque o mês tem 4 semanas. Né? Tem uns dias para lá, uns dias para cá, mas vamos arredondar que são 4 semanas. Então, 10 mil por 4 são R$ 2.500 por semana. E se você tem R$ 2.500 por semana, vamos dividir isso por 5. Por que 5, Kleber? Porque a semana tem 5 dias úteis, de segunda a sexta. Se você trabalha 7 dias, 6 dias, faça a sua conta, o seu cálculo. Mas nesse meu exemplo, R$ 2.500 por semana em 5 dias da semana são R$ 500 por dia. Observa que você deu uma maior materialidade para aquele valor. É diferente você falar que precisa vender 10 mil todos os dias e você falar que o seu dia você precisa vender 500 reais. Isso te gera um desafio maior, isso te dá uma energia, isso energiza o seu time e você pode inclusive fracionar, colocar R$ 250 no período da manhã, mais R$ 250 no período da tarde. Observa como isso ficou mais palpável, mais fácil de ser alcançado, te leva para um patamar diferente. Seguindo, o A precisa ser alcançável. E isso eu quero dar um puxão de orelha para aquele empresário que ele tem aquela mania de definir a meta para a sua equipe de vendas diferente da sua meta. Poxa vida, eu estou colocando meta para minha equipe de vendas vender 10 mil reais, mas se eles venderem 7 mil eu estou satisfeito. Ou que seja o seu número, né? Eu estou colocando meta para minha equipe de venda vender 100 mil reais, que é o que eu sempre quis vender, mas se eles venderem 80 mil eu já estou feliz. Não existe duas metas. Você precisa ter uma meta clara, objetiva, que todo o seu time está junto, unido, envolvido para transformar isso em realidade, em fazer isso se transformar em um número palpável, real. Vocês precisam estar juntos. Então você não pode estar cobrando 100 se você sabe que seu time só pode chegar até 70. Então, META, alcançável. Seu time precisa alcançar isso. E o S é a cerejinha do bolo. É algo que seja significativo.
é algo que tenha um significado para você. Você não pode levantar todos os dias e ir para a sua empresa desmotivado. Você precisa ter objetivos, você precisa ter por que batalhar e correr atrás desse resultado. Então você precisa definir suas metas com significado. E eu quero falar para você o seguinte: uma meta lucrativa para este ano, você precisa, quando você define a sua meta de vendas, aí você abre as portas para a sua lucratividade. Porque você vai olhar para o seu estoque e falar, cara, para poder vender isso que eu estou traçando de resultado, eu preciso de X de estoque. Você precisa de um valor, de um montante para poder alcançar aquela meta de venda que você estabeleceu para o seu negócio. E você, como entendedor do seu ramo, você consegue definir as suas compras, as compras que são necessárias. Você vai olhar para aquilo que você já tem estocado, você vai olhar para a sua necessidade de compra para aquele período. É claro que você não vai comprar tudo de uma vez, você vai comprar de acordo com a sua necessidade. Existem segmentos que precisam comprar por coleções, né? Você vai entrar no verão e precisa comprar a sua coleção lá no meio do inverno. Talvez seja o seu caso, então você vai se planejar para isso. Talvez o seu negócio não seja um negócio onde você consiga comprar por demanda. Talvez o seu negócio seja aquele que você tem que fazer um pedido para o seu fornecedor para que ele prepare, para que ele produza o produto e depois ele entregue isso para você. Então, uma vez que você definiu a sua meta de vendas, fica muito claro a sua meta de compras. E digo mais, você precisa olhar para o seu estoque. Será que você não tem muito produto estocado na prateleira? Muito produto guardado na prateleira? E aí você precisa reduzir esse estoque? Será que de fato você precisa de todo esse volume? Ou o contrário, você precisa de mais produtos na prateleira para poder alcançar um público? Então você vai olhar para a sua realidade, entender a sua necessidade e programar suas compras, levando em conta as políticas do seu fornecedor. Qual que é o prazo de entrega que ele te oferece, qual que é o prazo de parcelamento que ele te oferece. Perceba, vai muito além do que apenas jogar alguns números no papel, na folha de papel, numa planilha. Vai de você estudar os seus resultados, estudar aquilo que você precisa disponibilizar para o seu cliente com todos os benefícios que você tem. E definindo a sua meta de vendas, olha como tudo tem ligação. Você vai conseguir saber o quanto você vai recolher de impostos. E você vai associar esses impostos com seus compromissos, aquilo que você tem que pagar, né? Quando que você precisa fazer aquele pagamento daquele recurso, daquele imposto. Porque o imposto geralmente você trabalha em um mês e recolhe ele no mês seguinte. Então você já vai ter uma previsão da sua disponibilidade financeira, para você não ser pego, para você não dizer que foi pego de surpresa e que não tem condições de efetuar aquele pagamento. Porque você se planejou, você se organizou e sabe que tem aquele pagamento para fazer. Como você mensurou a sua receita, você consegue também definir o corpo de pessoas, de funcionários, de colaboradores que estarão envolvidos na busca por aquele resultado. Então você sabe quantas pessoas você precisa no time de vendas, quantas pessoas você precisa na sua produção, quantas pessoas você precisa no seu setor administrativo para conduzir esse trabalho. E sabendo disso, você consegue ter uma visão do quanto você vai gastar com os seus colaboradores. Perceba essa construção. E olha, aqui tem uma ferida. Eu vou tocar numa ferida que talvez você nunca quisesse ouvir. Você precisa definir a sua remuneração, o seu salário. Sabe aquela conversinha de que eu recebo quando dá, né? Eu ouço bastante, talvez não seja o seu caso, mas não tem esse negócio de eu recebo quando dá. Você tem os seus compromissos. Eu não sei se sua casa é própria ou é alugada, mas talvez você tenha a prestação da casa ou você tem que pagar o aluguel. Eu acredito que você precisa fazer suas compras no supermercado ou ir até um restaurante para se alimentar.
Talvez você tenha que cuidar da educação dos seus filhos, seja numa escola pública, tendo que comprar algumas coisas, alguns materiais, algumas roupas, alguma coisa para os seus filhos, seja numa escola particular, privada, onde você tem um desembolso maior. Você tem lazer, você tem que cuidar do seu lazer, do seu crescimento intelectual, você precisa cuidar da sua família, então você precisa de uma remuneração básica, mínima, o necessário para manter o seu padrão, mas dentro do padrão que o seu negócio te oferece, dentro do padrão que o seu negócio te proporciona. Então você precisa ter claro qual é o valor da sua retirada de Prolabore. E no planejamento, eu costumo dizer que se é a primeira vez que você inicia um processo de consultoria, continua com as contas misturadas, mas elas estarão misturadas por pouco tempo, porque é importante que você faça a separação das contas pessoais das contas profissionais. Mas para não dizer que eu estou entrando em contradição naquilo que eu estou dizendo, é que você não vai fazer essa mudança do dia para a noite. Você não vai simplesmente... Eu nunca encontrei alguém que fez essa mudança do dia para a noite. Se você for o primeiro, escreve nos comentários, deixa isso, fala comigo, me conta a sua experiência. Será um prazer, porque em 20 anos será o primeiro que assiste um vídeo, que fala comigo pela primeira vez e que naquele momento já se radicaliza e faz toda a separação necessária. Mas em geral, o empresário está envolvido com as contas dele, pagando conta da empresa na conta pessoal na conta da empresa. Isso não é legal, isso afeta o crescimento do seu negócio e você precisa parar com isso, mas você precisa entender quanto que você precisa ganhar. E quando você entender o quanto você precisa ganhar e você estabelecer o valor da sua retirada e passar a fazer essa separação específica do valor da sua retirada, eu não sei, talvez o valor que você precisa seja de R$4.000. E você fala, Kleber, mas eu não consigo tirar R$4.000 de uma vez na minha empresa, porque vai pesar isso para mim. Então você precisa fracionar. Eu não fracionei as vendas em 4, fraciona a sua retirada em 4, tira 1.000 por semana. E você pode fracionar diário, eu não concordo muito, mas fraciona diário se for necessário, mas procura fazer o fracionamento semanal, porque senão as suas contas vão continuar misturadas e você não vai fazer esse desmembramento da forma correta. Enfim, deixa para tirar em um dia adequado para a sua realidade, né? Ou você tira o dinheiro na sexta-feira para você se comportar no final de semana e trabalhar com esse recurso durante a próxima semana, ou dependendo da característica do seu negócio, que vende bastante no final de semana, tira na segunda. E aí você tem toda uma tranquilidade, precisa reservar um dinheirinho para passar o próximo final de semana. Então isso te leva a fazer o seu planejamento pessoal. E uma vez que você faz isso, você começa a enxergar os lucros do seu negócio. Você tem uma meta de vendas definida, você sabe a sua compra, você tem o seu custo com o pessoal definido, a sua retirada estabelecida e as suas despesas, que você já deve saber de cor. O aluguel, água, luz, telefone, honorários do contador, então você sabe todas as suas despesas, aí você anotou todas essas informações e você tem uma visão do resultado que você vai ter, da lucratividade que você tem. E sabe o que vai acontecer quando você olhar para esses números? Você vai perceber que tem oportunidade de melhoria. Você vai perceber que a hora que você começar a pensar nos R$250 por dia, por período, você fala, cara, mas eu posso vender 260. Eu posso vender 300. E aí você vai se desafiar, e você vai batalhar, e você vai alcançar um novo patamar. E a hora que você fizer isso, você vai perceber que você tem compras para fazer. E que você já está na luta constante e contínua com o seu fornecedor. Porque as matérias-primas sobem, porque o dólar sobe, porque a concorrência está forte, porque o meu concorrente está pagando um preço mais caro, porque o frete subiu. Mas você vai ter poder de argumentação. Porque você vai mostrar para o seu fornecedor que você tem um planejamento, que você está preparado para poder
colocar o seu produto no mercado, para você estar preparado para atender a necessidade do seu cliente. Então, que você precisa de condições, você vai demonstrar o seu compromisso, a sua organização. Você vai ter clareza do seu time de vendas, porque ele está percebendo que você parou de colocar aquelas metas loucas que todo mundo sabe que não vai alcançar, mas que você insiste em colocar. Aquelas metas de vendas que são iguais todos os meses. Os meses do ano, nós temos estações, né? Nós temos meses frios, nós temos meses quentes e você tem a meta igual para o seu negócio. Talvez o seu negócio tenha essa característica igual, mas em geral há oscilações. Tem períodos do ano onde você vende mais, Dia das Mães vende mais, em alguns casos o Dia dos Namorados, em outros negócios o Dia dos Pais, em outros negócios é o Natal. Tem empresas que vendem muito ruim no final do ano, outras vendem muito bem. Então cada negócio tem a sua característica. Lá em dezembro você vai querer dar férias coletivas para sua turma, se você tem uma fábrica. Então você precisa estar organizado e preparado, porque lá você vai ter que pagar 13º. Então quando você coloca no papel e se organiza, você começa a ter uma visão clara do seu negócio e passa para um novo patamar. E com certeza triplicando, quiçá muito mais do que isso, porque eu já consegui resultados superiores que esse. Então, isso te leva para um novo patamar. Se faz sentido tudo que eu coloquei aqui para você, pode parecer aquela coisa mirabolante, muito complicada, mas é porque você está fugindo da sua zona de conforto. Então, quando você está ali na sua zona de conforto, você faz tudo tranquilamente. Mas quando você se depara com esse conteúdo, né, a cabeça começa a dar tilt, muita coisa nova, coisas malucas que o Kleber está falando. Se você não consegue compreender isso, né, isso parece aquele emaranhado de coisas, mas coloca uma coisa, um passo de cada vez. Você vai perceber que você vai começar a absorver esse conteúdo e você vai começar a praticar isso e vai perceber que você começa a lucrar cada vez mais e que isso te leva para um novo nível, para um novo patamar. Se o que eu falei para você aqui faz sentido, então vou pedir para você curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que precisa saber disso e que você deixe o seu comentário. O seu comentário faz toda a diferença, porque eu estou aqui para responder as suas questões, porque aquilo que eu aprendi no passado me trouxe até onde eu cheguei. E eu uso isso para melhorar você. Mas a sua dúvida me leva para um nível superior, me faz ser melhor do que eu tenho sido até hoje. Então, um abraço, fique com Deus. E é isso aí, te vejo num próximo vídeo.